Olá, família arteira! Me chamo Verônica Silva e estou imensamente feliz de estar aqui nesse canal da Silvinha Borges, que foi, sempre será, uma grande referência pra gente no mundo do artesanato. Então eu quero te convidar, a aprender comigo uma pintura em tecido bem diferente do que eu tô acostumada a fazer nas minhas redes sociais, etc. Nós vamos pintar um tema infantil. A gente vai pintar um lindo macaquinho na fralda. Por que eu trouxe uma pintura tão diferente? Porque pra mim, estar aqui é um momento muito especial. Então eu quero te convidar, além de assistir o meu vídeo, claro, sempre acompanhar as publicações aqui no canal, porque toda semana, várias vezes, tem outros professores trazendo muita novidade para você e técnicas muito diferentes uma da outra. Então tem muito conteúdo para você poder aprender. Então, pessoal, revisitem também todos os vídeos que a Silvinha deixou, esse legado maravilhoso que a Silvinha deixou aqui pra gente. Tenho certeza que vocês ainda não assistiram, porque são muitos vídeos. Eu tô assim maratonando aos fins de semana alguns para aprender alguns truques aí que a Silvinha era uma pessoa maravilhosa e uma artesã assim de mão cheia, como se dizem, Bom, vamos lá para a aula, eu quero que vocês aprendam comigo. Essa pintura é bem diferente, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. E para molde, riscos e etc, é só me procurar nas redes sociais, tá bom? Vamos lá para a aula! Bom, então a gente vai aprender esse lindo macaquinho. Vou explicar como eu fiz a pedra, depois tem sombra e luz na pedra, mas eu vou ensinar principalmente o macaquinho, tá? Antes de eu começar, eu já fiz esse fundo, você encontra algumas dicas nas redes sociais, nas minhas redes sociais. Aqui é todo de safari, tá vendo? Ó, do outro lado, eu vou dobrar um pouquinho para vocês verem na câmera. Do outro lado nós temos o leãozinho e um elefante, certo? E aí ficou o macaquinho para eu dar algumas dicas para vocês. Antes de aproximar, eu quero falar para vocês o seguinte. Algumas pessoas trabalham, com a tábua e adesivo permanente, tá vendo? Ó o barulhinho, ó. Meu dedo tá colando, isso é um adesivo permanente. Você também encontra dicas disso nas minhas redes sociais. Bom, algumas pessoas, como fralda é bem fininha, trabalha com o adesivo permanente na tábua e aí cobre a tábua com uma fronha, algum lençol mais fininho, para depois colocar a fralda. Isso tá errado? Não tá. Cada um tem a sua forma de trabalhar. Eu, como uso papel contact, protegendo a tábua e também uso pouquíssimo adesivo permanente, eu já trabalho com a fralda direto na nossa tábua, tá? Na nossa base. Pra que serve essa base? Pra deixar, o tecido bem retinho e ficar mais fácil da gente pintar, tá bom? Então, vamos lá, eu vou aproximar um pouquinho pra gente começar a pintar o nosso macaquinho. Imagem aproximada, eu sempre deixo aqui no meu godezinho uma misturinha de incolor com aquarela, tá? É uma porção de incolor para uma porção de aquarela. Porque se eu precisar para diluir alguma tinta, alguma coisa, fica muito mais fácil. Vou pegar a cor areia e também a cor branca, tá? Vou pegar aqui um pincel um pouquinho maior, pode ser um 454, número 4 ou número 6, tá? Eu vou trabalhar com o número 6. 454, gente, é um pincel assim, ó. Quem me conhece sabe, eu sou parceira da Condor, então 454 seria da Condor, tá vendo, ó? Mais lixadinho, tá? Esse aqui tá mais carequinha, porque tá quase acabando as cerdas, ó. Mas é um 454 assim, que tem o filamento, que é a pontinha mais durinha, tá? Bom, quando a gente tá preenchendo, precisa de bastante tinta. Então, vamos lá. Vou colocar o areia aqui nas laterais, ó. Coloca a tinta no pincel para poder preencher, porque precisa ter bastante tinta. Vou trazer só um pouquinho mais pro lado, para minha mão não atrapalhar a câmera e não desfocar. E aqui no centro eu vou colocar o branco, ó. Não precisa lavar o pincel entre uma cor e outra, porque daí te ajuda no efeito degradê, tá? Vou espalhando com movimentos circulares. Vou fazer a mesma coisa aqui, só pegando um pincel menor, a mesma coisa aqui e no rostinho. Só que o rostinho e uma orelhinha eu vou gravar pra vocês verem, ó. No rostinho a gente vai colocar o branco mais aqui no centro. Então, pode colocar o branco aqui no centro. Não vou colocar o branco em toda a parte do centro, porque senão vai secar. Já vou entrar com areia, movimentos circulares, fazendo degradê entre uma cor e outra, ó. Vou terminar de preencher todo o meu rostinho dessa mesma forma, colocando um pouquinho mais de branco aqui embaixo também, ó.
e o restante com o areia, tá bom? Vamos lá fazer toda essa parte do nosso rostinho dessa mesma forma. Bom, já preenchi todo o rostinho e também preenchi uma orelhinha e um pezinho para mostrar para vocês. Uma parte eu coloquei o branco, a outra o areia, aqui o branco, aqui o areia. Mas vamos preencher a outra orelhinha para vocês verem, tá? Vou colocar aqui o branco e terminar de preencher com areia. Dicas quando vocês estão pintando fralda. Claro, gente, tem muita gente que pinta e cada um tem o seu jeito, a sua técnica e é tudo muito válido. O que eu, Verônica, oriento vocês, tá? Arrastem o máximo possível que vocês puderem a tinta, ou seja, não deixem nenhuma pocinha ou nenhuma tinta em relevo, porque a fralda, a maioria das vezes, a mamãe usa, depois de um tempo, para enxugar o rostinho do bebê. Se tiver muita tinta, vai ficar duro e pode machucar o rostinho dele. Então, o ideal é que a gente arraste o máximo que a gente conseguir, ó, para deixar mais suave a parte pintada, tá? Claro, a gente não orienta que a mamãe use a parte pintada para isso, mas vai chegar um momento que acaba usando, né? A gente sabe o que acontece. Então, evitem deixar muita tinta, né? Um acúmulo de muita tinta nessas regiões. Vamos trabalhar agora com o pincel 421, que é um pincel bem pequenininho, tá vendo, ó? Ele tem as cerdas mais molinhas. Aqui, cerda, gente, a gente chama de filamento. E aí, eu vou usar um pouquinho da cor mostarda. A gente vai fazer uma leve sombrinha em alguns aspectos aqui do nosso rostinho. Pouquíssima tinta no pincel, olha aí na pontinha, tá vendo? Vou pegar e vou colocar um pouquinho aqui em cima do olhinho, ó. Pra dar um pouco mais de profundidade. Vou fazer a mesma coisa, trazendo só um pouquinho mais pro lado, porque eu não quero que a minha mão tampe pra vocês a pincelada, ó. Certo? Vou colocar um pouquinho mais aqui para aumentar, igual eu fiz ali do outro lado. Vou colocar um pouquinho aqui, porque o nosso macaquinho tem aquelas marquinhas, né, que parecem até rugas. Macaquinhos costumam ter mesmo, né, parece até ruguinha. Ó, bem pouquinho, tá? Vou tirar o excesso do pincel e dar uma leve espalhadinha de nada. Depois, eu vou vir aqui embaixo na boquinha. E vou sombreando alguns aspectos do nosso rostinho, certo? Também posso sombrear um pouquinho aqui. Para que a nossa pintura fique bem suave, na fralda, raras são as vezes que a gente faz algumas coisas secas, né? O máximo que a gente faz seco são as luzes. Agora, sombra, a gente não faz tanto assim, luz seca ou sombra seca, tá? A gente faz mais quando tá molhadinho, porque daí a cor fica um pouquinho mais suave. Podemos fazer a mesma coisa, um tiquinho aqui, um tiquinho aqui. Lembrando que a gente vai fazer ainda os pelinhos aqui em volta. E os pelinhos do macaquinho vai parecer muito a juba do leão. Sabe aquele leão que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo? Vai ficar bem parecido. Assim, né? Claro, com menor intensidade, mas vai ficar parecido. Pronto! Agora eu vou fazer esse pezinho e as mãozinhas e a gente volta pra fazer a jubinha, tá bom? Bom, já preenchi todas as partes mais clarinhas, né? Agora vamos fazer algumas partes um pouco rosadas. Vou colocar o nosso coral aqui em cima, tom coral. E depois embaixo vou colocar um pouquinho do tom goiaba. Ele é um rosa um pouquinho mais escuro, ó, mas fica bem delicado. Vou colocar só um pouquinho mais de coral. E a gente repete o mesmo processo desse lado e o mesmo processo no narizinho. Bom, olha só, preenchi o narizinho e as duas partes da orelhinha interna. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos começar a pintar essa parte aqui. Notem que essa parte vai ser a mesma forma de preenchimento das outras que vão usar a mesma cor, tá bom? Antes disso, eu vou explicar pra vocês uma coisa. Pra pedra aqui, onde o nosso macaquinho tá em cima, eu preenchi o centro com movimentos circulares e o pituá. Pituá é aquele pincelzinho que a gente usa com stencil normalmente, tá? Preenchi com o telha, ou pode ser o cerâmica, e aqui em volta eu usei o castanho, tá bom? Bom,
dito isso, vamos voltar para nossa juba. Primeiro, eu vou colocar algumas cores para definir aqui, ó, o nosso risco, porque eu não quero ultrapassar muito o nosso risco. Então, eu vou definir esse risco. Pessoal, já peço desculpas de antemão se vocês ouvirem gatinhos no fundo, mas eu tenho 2 gatinhos que adoram participar das gravações, viu? Bom, vou passando aqui, ó, do ladinho. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Lembrando, é para colocar bastante tinta no pincel? É porque a gente tá preenchendo e na fase do preenchimento precisa de bastante. Mas... espalhem muito essa tinta, principalmente por ser fralda. Fralda é um tecido mais fininho e ela pode não sugar muito, tá? A sua tinta. Por isso que tem pessoas que gostam de colocar a fronha embaixo, exatamente para ajudar a sugar a tinta e assim não ficar uma poça muito grande, né? Porque pode secar e de repente ficar mais durinha. Bom, aqui a gente termina de preencher a mesma coisa, mas eu só quero mostrar um pedaço pra vocês, porque daí eu vou terminando fora do vídeo, ó. Aqui a gente vai colocar o mostarda e vai trazer pra dentro, ó. Não precisa se preocupar com o contorno. Se aqui eu me preocupei, aqui eu não preciso me preocupar. Pode fazer o contorno bagunçadinho mesmo, porque depois a gente vai arrumar isso com outro pincel, tá bom? Então, eu vou terminar de preencher todas as partes que levam essas cores e volto na próxima tomadinha pra gente continuar fazendo os efeitos do nosso macaquinho. Bom, já adiantei várias partes que eu queria adiantar pra vocês. Aproveitei e adiantei um olhinho, mas eu vou mostrar como eu fiz no outro. Por ser fralda, tudo que eu posso evitar de usar a tinta, eu evito. Então, por exemplo, partes brancas assim, eu prefiro não colocar tinta. Então, eu não coloquei, como por exemplo, ó, a gente pode ver aqui no olhinho, tá vendo no canto da tela, ó, no olhinho do nosso rinoceronte. Não coloquei o branco. Bom, então, o que que eu faço? Aqui eu coloquei um pouquinho, eu sempre começo pela cor mais clara. Se eu não vou usar o branco, então a cor mais clara antes da pupila preta, né, da cor preta, é essa outra parte aqui, ó. Então, eu vou colocar o nosso mostarda e já vou entrar com o castanho pra deixar mais escuro aqui em volta, tá? Podem perceber que eu tô usando bastante esse pincel. Além de eu usar muito quando eu pinto realismo, na fralda, como ele é mais delicado, ele não machuca a trama da fralda, né? Porque ele não é durinho, então, e eu não tenho áreas muito grandes pra preencher, eu prefiro usar ele, tá bom? Eu acho que fica mais bonito o desenho e mais delicado também. Ó, então, eu coloquei aqui o castanho. Primeiro eu coloquei o mostarda, depois eu fui colocando o castanho. E por fim, mais tarde, a gente vai colocar o preto, tá bom? Então, é isso. Pronto. Feito. Agora, nós vamos começar os nossos efeitos. Por quê? Porque já tá tudo preenchido. Então, agora é só a hora do nosso efeito mesmo. Primeiro, eu vou subir um pouquinho. A gente vai pegar uma cor que pode ser o preto, porque outras cores não vão pegar muito bem aqui. Vamos testar primeiro o tom café, que é um tom um pouquinho mais escuro. Vamos ver se vai pegar. Se não for pegar, a gente parte pro preto. Pra quê? Pra fazer a sombra, ó, do nosso macaco, tá vendo? Não pegou mesmo, como eu falei pra vocês. Qualquer pintura, a gente faz tentativa e erro. Tentei, não deu certo, então agora a gente vai fazer com o preto mesmo, porque a cor aqui é muito escura, né? Então, primeiro vamos fazer a sombra do nosso macaquinho sobre a pedra. Vou pegar um pouco do preto, fazer uma leve sombrinha aqui, que vai me ajudar também a contornar essa parte de baixo do macaquinho, ó. E vou fazendo delicadamente, alisando assim, ó, a tinta, tá vendo? Pra não ficar muito grossa. Apesar de ser esse pincel molinho, gente, ele não tem a função de arrastar a tinta, que foi o que eu falei pra vocês fazerem quando estiver pintando fralda. Então, o ideal é que vocês passem várias vezes, ó, no mesmo lugar, pra deixar tudo bem certinho e deixar mais... Como é que se diz? Bem lisinha, tá? A tinta, pra não ficar muito grossa, a gente vai fazendo isso. Vou terminar de fazer embaixo do macaquinho todo. Sombra finalizada, a hora da gente fazer um pouquinho da nossa luz seca.
Vou pegar aqui um pituá, certo? Melhorar a imagem pra vocês, que eu vi que ficou um pouquinho embaçada, prontinho. E agora a gente vai fazer a nossa luz seca. Vou pegar um pouco do areia, tirar o excesso no pituá. E aí, a gente pode vir aqui, ó, um pouquinho nessa lateral, ó. Trazendo pro centro. E vou fazer a mesma coisa do outro lado, tá? A gente pode deixar como se fosse uma pedrinha lisa mesmo. O que é luz seca, gente? É quando a base é essa parte que nós estamos pintando e também o pincel tá quase sem tinta. Então, a base tá seca já, ó, sequei e esperei, perdão, pintei e esperei secar. E depois, o pincel também, ó, tá quase sem tinta. Isso é luz ou sombra seca, tá? Quando tá quase sem tinta e a gente faz o detalhe. Prontinho, podemos voltar agora pro nosso macaco. Pro macaquinho agora, a gente vai usar esse pincel, ó, que é um 421 bem chatinho. O que é um pincel chato, ó? Que tem as cerdas achatadas, tá vendo, ó? Ele é bem fininho se olhado, né, se visto de ladinho. A gente vai pegar um pouquinho da misturinha no pincel, ó, deixar o pincel hidratado. E aí, com a misturinha no pincel, a gente vai pegar um pouco da tinta castanho e às vezes o mostarda. E a gente vai puxar, ó, uns pelinhos assim. Foi o mesmo esquema que eu fiz com a juba do meu leão, tá? Ó, se eu não tiver, não conhecer muito, não conseguir usar muito esse pincel, porque tem muita gente que fala, ah, não consigo usar esse pincel, ele é muito fino, é complicado, ele é muito molinho, vocês podem usar o filete para fazer isso também, tá? Ó, tinta na metade do pincel, vira a parte com tinta para onde eu quero fazer o desenho, ó, e vou puxando de dentro para fora. Tá vendo? Vou fazer isso em toda a parte que eu quero mais pelinho. Toda a parte dele que eu quero mais pelinho. Certo? Faz bagunçadinho mesmo, que fica mais delicado. E aí, a gente vai fazer isso aqui e nessas partes mais escuras. Tudo preenchido. Enquanto o olhinho seca pra gente fazer, nós vamos agora contornar, tá? Eu vou usar o filete, na verdade é o line, ó. Quanto maior o número aqui de zeros, maior vai ser a ponta, né? Mais alta vai ser a ponta do nosso filete. Vou trabalhar com o line 422, certo? Vamos usar aqui o tom café. O que eu fiz, gente? Eu sempre deixo um tom café e sépia e o branco um pouquinho já diluído. Tava no finalzinho a tinta, eu coloquei um pouco de aquarela só e deixei diluído prontinho pra gente usar na pintura, tá? E aí, fica muito mais fácil da gente contornar, então, usando este pincel aqui, tá bom? Bom, como é que você sabe que a tinta tá boa para contorno? Você faz o teste, pega a tinta que você diluiu, faz um risquinho, tá vendo? Se ele não contrair, ou seja, se esse risco não diminuir, tá ótimo para você poder usar. Agora, se ele diminuir, significa que você colocou muito diluente na tinta, e se você colocar direto no tecido, vai borrar, então tomem cuidado. Outra coisa, eu gosto de contornar de uma forma bem bagunçadinha, assim, ó. Eu coloco um tracinho, uns risquinhos, puxo mais, tá vendo? Por quê? Porque muito raramente a gente consegue contornar certinho. Você tem que ter muita experiência com o filete. Então, eu particularmente, ó, gosto de contornar de uma forma mais bagunçadinha. Esse é um desenho mais lúdico. O que é um desenho lúdico? É um desenho que ele mexe com a nossa fantasia. Então, é um macaquinho que é bonitinho, que tem aquelas, né, que tem um desenho mais brincalhão, mais infantilizado, né? Não é nada puxado pro realismo. Então, a gente pode brincar, inclusive, com o contorno, tá? Vamos contornar aqui o olhinho, ó. Devagarzinho, toma muito cuidado para você não dobrar a ponta do seu pincel. Onde tem a pupila preta eu não preciso contornar, porque afinal de contas o preto já é um tom mais escuro do que o tom que a gente tá usando. Então não tem a necessidade de eu contornar essa parte, ó, tá vendo? Vou colocar também aqui no narizinho um pouquinho. Não preciso contornar o nariz todo, como a gente falou, a gente tá usando um contorno um pouco diferente, né? Não é um contorno exato, tá vendo?
Então, eu posso fazer essa brincadeira. Achei que ficou um pouquinho torto, porque ficou mesmo. Eu uso um pincel assim, ó, mais carequinha, que quase não tem cerdas. E dou uma leve arrumadinha nele aqui, ó. É como se eu estivesse tirando o excesso de tinta, que eu acho que foi muito, tá vendo? A gente pode arrumar as pontinhas e ficar mais delicado, tá? Por quê? Porque isso aqui faz, é como se fosse uma raspagem do tecido, tá? Vou fazer a boquinha, aí pra boquinha, aqui tem um negócio bem de levinho puxando assim, ó. Bem fininho. Aí eu venho aqui com a minha boquinha bem arredondada, uma curva bem certeira assim, ó. Tá vendo? E aí, eu vou contornando todo o meu desenho. Nos outros elementos do desenho, eu coloquei uma bochechinha rosada. Vocês podem colocar aqui também. Movimentos circulares com o pituá e faz uma bochechinha rosada. Fica a coisa mais gracinha, tá? Então, eu vou terminar de contornar o meu desenho e já mostro pra vocês como vai ficar. Olha só que gracinha que ele fica todo contornadinho, tá? A gente também pode trabalhar um pouquinho mais de luz seca, pegar um branquinho, um pincel assim, ó, bem durinho, tá vendo? Vou pegar o branco, tiro o excesso e venho aqui trabalhando, ó, um pouquinho de luz seca. Aqui também, bem pouquinho, tá vendo? Igual nós fizemos com a nossa pedra, ó. Tá? Que daí dá um movimento também, dá um volume, né, pro nosso macaquinho, ó. Olha só que interessante, aqui eu fiz um pouquinho de cabelinho pra dentro, que eu achei que ia ficar uma gracinha. E vou pegar um pouquinho mais de... Eu falo muito no diminutivo, né, gente? Vou pegar um pouquinho só do tom café, ó, e fazer uma espécie de verruguinha aqui também, né, de traços, né, dele também ali, que eu acho que fica bonitinho. E podemos fazer aqui um queixinho, ó. Certo? Agora, a gente vai finalizar o nosso olhinho. Vou pegar o 421, número 4. A gente vai pegar bem pouquinho de branco, ó, bem pouquinho. Vou vir aqui no cantinho, colocar um pouco. Bem pouco, tá? E vou pegar um pouquinho também e colocar, ó, aqui. Certo? Depois, eu vou colocar um pouquinho de nada aqui. E um pouquinho de nada, ó, aqui. Ok? Aí, a gente vem com o pinta-bolinha, ou pode ser o lado contrário do seu pincel, tá? O cabo dele mesmo. Vou vir com o pinta-bolinha e vou fazer uma bolinha pra cá, maiorzinha. Outra bolinha pra cá, maiorzinha. Ó, vejam que eu faço pinta-bolinha e vou apertando ainda, fazendo vários pontinhos um em cima do outro, pra que a tinta entre bastante na trama do tecido. Por quê? Depois eu uso uma ponta menorzinha pra fazer o menorzinho, tá? O brilhinho menor. Por que que a gente faz isso? Porque quando a gente coloca, como não tem cerdas, ele não vai entrar na trama do tecido. Então, a gente faz umas batidinhas assim, ó, pra tinta entrar. Porque se a tinta não entrar, ela acaba manchando, tá? Ela acaba ficando em relevo, como eu já falei pra vocês, e isso não é legal. Outra coisa que eu dei uma instrução um pouquinho equivocada no começo do vídeo, então eu vou explicar. Vamos lá. Quando eu tô trabalhando com fralda, eu falei que o ideal é a gente fazer a sombra ainda com a superfície molhada. Pra quê? Pra não manchar muito. Mas isso em cores claras, ok? Então, por exemplo, aqui a gente fez a sombra usando mostarda na cor clara. Já aqui, eu coloquei a sombra com um pouquinho de café depois de seco. Por quê? Porque é uma cor escura. Então, na cor clara, se eu fizer depois de seco, pode manchar muito. Por isso que o ideal é fazer a sombra ainda com a cor molhadinha. Mas isso são só em tons claros. Tudo bem? Bom, agora eu vou pegar o branco de novo. E pra finalizar, eu vou colocar um pouquinho de luz aqui no meu narizinho, ó. E prontinho. Ficou pronto aí o nosso macaquinho, tá bom? Espero que
vocês tenham curtido essa aula. Eu preparei com muito carinho aqui para o canal Silvinha Borges, da família Arteira. De novo, peço para vocês, revisitem os vídeos, acompanhem semanalmente as novidades aqui, várias técnicas muito especiais que a gente está trazendo com muito carinho para vocês, tá bom? Um beijo enorme, muito obrigada pelo convite também. Fazer parte dessa família me deixa imensamente feliz. Um beijo para vocês e até uma próxima.